Nessa, professor. Tranquilo aí? Tá me ouvindo? Ô, professor, Oi, diga lá. você passou um YouTube que é sobre um assunto providencial para provas. Isso, você estava, né, nessa aula. É a aula passada de atualidades, tá? Eu só disponibilizei para quem perdeu ou quiser assistir de novo, tá bom? Então não vai ter prova, né? Não, mas provas que eu digo assim, as provas que vocês iam fazer, de vestibular, de Enem, simulado, né? E até próprias provas que vocês iam fazer em geografia, em redação, tá? Tá. Ele é um assunto bem amplo para fazer a maioria das provas, né? Acho que menos, sei lá, matemática, né? Tá bom? Quem mais está por Tá. aí? Vamos ver aqui, ó. Ellen tá por aí, Guilherme tá por aí também já, maravilha. Todo mundo bem, tranquilo aí, gente? Certinho? Sossegadões? Passaram aí o final de semana estudando ou assistindo série? Assistindo série, Ah, infelizmente. Jogando. jogando. O que você joga, meu jovem atleta? LOLzinho, normal. LOLzinho normal? Saquei. Bom, vou esperar o pessoal chegar aí, 2:01 ainda. Vamos lá. Gente, vocês estão conseguindo visualizar tranquilo os recados no Delta lá, né? Tá tendo nenhum problema não, né? Só para saber. Não. Não? Tá. O que mais que eu perguntar? Alguém aqui se interessa por política internacional, por relação internacional, ou pelo menos assiste alguma coisa de jornal, ou ninguém? Claro que temos Ah, 3 alunos, né? Temos Danilo, Ellen e Guilherme. Algum dos 3 se interessa? Algum dos 3 sabe alguma coisa sobre o tema que a gente vai falar hoje? Guilherme, você joga com a galera de outros países ou o server é só daqui? Só daqui. Só daqui. Então você só fala com a galera do Brasil. Mas um amigo meu joga Dota, eles falam com a galera de outros países também. Você estava jogando com espanhol, ela tava entendendo nada que o cara tava falando. Maria Fernanda. Boa tarde, Maria Fernanda, seja bem-vinda. Quem mais? Deixa eu ver. Falta o Murilo. Falta o Adilson. Gente, vocês que estão aqui, vocês já estão à frente, né, de muitas pessoas, porque tem galera que está usando aí a quarentena de muleta, né, para dizer que não consegue estudar, que tá difícil. E realmente, pessoal, tá difícil, mas pensem que ou é isso aqui ou correr risco, né? Ou correr risco e a situação ficar pior do que já está. Então, esse momento de adaptação da nossa parte e principalmente de autorreflexão. Então, por exemplo, vocês vão usar o tempo para, obviamente, de vocês para fazer o que vocês gostam, né? Assistir séries, jogar, né? Alguns gostam de ler, gostam de estudar. Mas é importante, gente, usar esse tempo para a própria evolução de vocês, né? E pensem comigo o seguinte, o tempo, ele é uma moeda que nunca mais volta. Você não consegue voltar no tempo. Então pensem que o tempo que vocês têm, ele tem que ser bem aproveitado. E ele pode ser vendo série, pode ser jogando, mas ele também tem que ser distribuído com outras atividades que vocês devem fazer para investir em vocês mesmos, né? Tem uma frase do filósofo Thoreau que fala: o preço de qualquer coisa é a quantidade de vida que você paga por ela, né? Então, se você quer ter, né, quer atingir objetivos diferentes, você tem que usar o seu tempo para eles, né? E tem gente que não tá, né? Que o professor não tá tendo aula presencial, já não tinha ano para aula presencial, agora imagina online, né? A pessoa usa aí a quarentena para se afundar. Então, só de vocês estarem assistindo aqui, fazendo perguntas, né, comparecendo às aulas, vocês estão investindo o tempo de vocês de maneira inteligente, pode ter certeza que isso vai fazer diferença lá na frente, tá? Bom, gente, sem mais delongas, já se passaram 4 longos minutos de aula, e já falar então sobre o Brexit, tá? Então, vamos no sentido estrito da palavra, porque é um termo que começou a ganhar força, né, entre a população do Reino Unido em 2015, em meados de 2015. Mas ele não é um termo original, né? Não é um termo que
os britânicos que inventaram, né? Já se falava em saída da União Europeia, o termo exit, com a Grécia passando por uma crise. Na verdade ela está em crise ainda, mas ela já começa com a crise dela lá de muito tempo atrás. Então o termo falava de Grexit, né? Que é o Grexit, que era a saída da Grécia da União desde 2012, né? A época que estava em voga a palavra. E aí o termo começa a ganhar força, a expressão começa a ganhar força no Reino Unido, colocando Britain, né? Britain, que é a saída do Reino Unido, né? Da população britânica da União, né? Daí ficou Brexit, certo? Abreviado de BR de britânico e o exit de saída, certo, pessoal? Gente, o referendo, que é o voto, alguém aqui já ouviu falar em plebiscito? Alguém aqui lembra de algum plebiscito? É quando tem uma consulta na população de uma nação sobre uma determinada ação, sobre uma determinada decisão. Então, quando eles consultam a população sobre determinado assunto que vai ser definido. Então, o último que a gente teve aí foi sobre os direitos ao posse de arma, né? Ao porte de arma. Foi, eu acho que em 2000, não lembro, eu era criança ainda, mas eu lembro, gente. Era sobre você votar sim ou não sobre o direito de possuir armas, né? Sim, era quando você... sim, era a favor de você abdicar do direito, então o sim era para que a população não tivesse armas, e não de não abrir mão do meu direito de ter armas, né? O último, então, foi, eu acho que em 2010, gente, ou 2008, não me lembro agora, né? Foi o último plebiscito, uma consulta popular sobre essa decisão, onde onde o sim ganhou. Na verdade, o não ganhou, mas, na verdade, não adiantou de nada, porque o pessoal continuou deferiu com a política de não deixar a população ter armas, né? E é um assunto que vem ganhando força, principalmente também desde 2018 e 2009, né, com o nosso governo atual, sobre você armar a população, fazer testes psicológicos para que as pessoas tenham armas e possam se defender aí. Só que isso é um outro assunto. Só podendo fazer o link sobre o que é um plebiscito, que é a consulta popular sobre determinada decisão que cabe ao governo, tá bom, gente? Então, o referendo, que é a mesma coisa que um plebiscito, ele acontece no Reino Unido, no dia 23 de junho, né, de 2016. Só que a palavra Brexit já vinha ganhando força desde 2015, né, em meados de 2015, em novembro mais ou menos, certo? Qual que é o histórico, pessoal? O histórico é o seguinte: quando o Reino Unido entra na Comunidade Europeia, ele já entra assim, tá, vou participar, mas assim, né, como é que eu posso dizer? Mais por convenção. Gente, por quê? A União Europeia, ela é criada após a Segunda Guerra Mundial com o intuito de tentar reconstruir todos os países de maneira comunitária, né? Então, uma comunidade, literalmente, é uma comunidade europeia, né? Que visa, então, pessoal, alavancar a economia de todos os países que foram afetados pela guerra, né? Não só os que foram afetados, mas aqueles que querem contribuir, né? E quando a gente fala em bloco econômico, né, significa que tem um fundo que cada país que aceite participar, né, da comunidade vai ter que sempre pagar um tanto por mês, semestralmente ou anualmente, né, para ir para o fundo de reserva dessa comunidade, para que algum país passando crise ele venha a ser subsidiado, né, venha a ser auxiliado, amparado pelo fundo, ou até mesmo para a própria administração, para as reuniões, pagar passagem, fazer as reuniões, né, para administrar, portanto, a comunidade, né, composta por mais de 20 países europeus. Né? Mas ele começa lá com um tratado assinado em 1973, certo? Mas, nesse momento em que é criado esse tratado da Comunidade Europeia, que depois vira a União Europeia, gente, o Reino Unido, né, que é um dos primeiros reinos mais antigos da Europa, né, junto com a França, junto com Portugal, gente, ele já vai assinar ali com o pé atrás. Então, por exemplo, ele não vai abrir mão da moeda dele, né? Então ele vai falar, beleza, eu vou participar, mas eu continuo com a Libra, não vou aderir ao euro, certo? Né? Então, ele já se recusa a adotar a moeda única. Então, ele já não adentra a zona do euro, né? Então ele mantém a força da Libra e
ele não aceita participar do Acordo Schengen. O que é isso? É uma cidade que faz a fronteira ali em Luxemburgo entre a Alemanha e a França, pessoal, onde eles decidem, né, os países que fazem parte da União decidem assinar esse Acordo Schengen, que é um acordo de livre transição de pessoas, é uma integração social. Então, você abre as suas fronteiras para as pessoas dos outros países, né? Então, você conseguir integrar, né, todos esses países da União, não só agora, né, pelo euro, mas também, gente, pelo transporte, né, pela aceitação do outro no seu país. Então, você consegue chegar lá e da França para a Alemanha, da França para a Itália, né, para a Holanda, de um país para o outro, sem precisar ficar prestando conta, passar por uma série de situações burocráticas para justificar a sua chegada, a sua ida àquele país. Né? Isso faz com que, obviamente, muitas pessoas mudem de um país para o outro, né? com melhores condições. Você tem um trânsito, uma integração social e política muito grande com o Acordo Schengen. E o Reino Unido já também se recusa a fazer parte desse acordo. Tá? Então, ele já entra ali na União, mas se recusando, portanto, a fazer parte da integração social. Então, vamos lá. O espaço Schengen permite a livre circulação de pessoas dentro dos países signatários, ou seja, que fazem parte, sem a necessidade de apresentação, né, de passaporte nas fronteiras. Mesmo que não haja controle nas fronteiras, os cidadãos residentes dos países signatários devem, por norma, portar um documento legal de identificação, ou seja, né, não é bagunça também. Você pode ir de um país para o outro tranquilo, só que você não precisa ficar tirando passaporte. Então, por exemplo, gente, o Mercosul, os países que fazem parte do Mercosul, a gente não precisa de um passaporte para poder ir de um país para o outro. Então, para eu ir para o Paraguai, para eu ir para o Uruguai, para eu ir para a Argentina, eu não preciso apresentar um passaporte, uma autorização do meu país ou do outro país para poder adentrar. Basta que eu porte, pelo menos, simplesmente um documento de identificação, né? Beleza? Gente, alguém tem dúvida até agora? Tranquilo? O que é países signatários? Signatário, o Danilo, é o país que faz parte, o país que assinou, tá? O país que tem a sua assinatura no tratado, tá bom? Entendi. Beleza? Beleza. Tudo bem, gente. Então, a lista dos países membros do Tratado de Schengen. Então, a gente tem desde a Alemanha, que, gente, é a principal, né? A principal beneficiada, porque ela tem uma zona de influência muito grande, né? E ela já vem reerguendo a sua economia, tentando reerguer desde a Segunda Guerra Mundial. Ela consegue reerguer, né? Com políticas de democracia, com políticas sociais para conseguir, portanto, gerar emprego, indústria, e trabalho e transporte, desde que ela perde ali a Segunda Guerra. Então, ela é a que mais sai beneficiada, não à toa que ela está em primeiro aqui, né, pela sua influência política e até por uma espécie própria de dívida com relação aos outros países da Europa, né, pessoal? Porque vocês sabem que a protagonista, né, o estopim aí da Primeira e da Segunda Guerra foi a Alemanha, né? Então ela é a que mais interessada, né? É a que mais teve interesse, portanto, em promover esse acordo e promover a livre circulação de pessoas, né? Como se ela se sentisse endividada com relação a isso. Então aqui são os países, né? Que você pode circular livremente se você for um cidadão europeu, né? Não precisa de passaporte para ir de um país para o outro, apenas que você tenha o seu documento de identificação. Né? Quais foram as motivações, gente, para que houvesse o voto pela saída da União Europeia por parte do Reino Unido, gente? Uma das principais motivações, gente, foi o desejo de se livrar, né, do crescente aparato regulatório. Gente, o que seria um aparato regulatório? Eita, foi para lá, cliquei sem querer. Aí, vamos voltar. Gente, o que seria aparato regulatório? Tá, vamos lá. Aparato regulatório, pessoal, são os protocolos que a União, né, define que você tem que seguir. Então, por exemplo, você tem lá uma série de restrições e legislações com relação a vários produtos diferentes. Né? Então, por exemplo, lá o frango, a carne, o peixe, o ovo, o papel higiênico, a escova de dente. Todos os países que fazem parte da União, gente, eles têm um padrão a ser seguido, né, para que esses produtos circulem livremente, porque é um tratado de livre comércio entre os países que fazem parte.
tá? Então, o que vai acontecer? Toda a burocracia, então toda a regulamentação para o Reino Unido já começa a ser visto como algo, falar, que preguiça desses caras, esses caras estão interferindo, fazem com que a gente seja obrigado a seguir essas normas, né? Fazem com que a gente tenha que ficar restrito a esses padrões, certo? Então, para eles, pessoal, sair da UE significaria colocar fim a essa burocracia, a essas legislações, essas regulamentações impostas, né, pelo estamento burocrático da União, né? Então, assim, é um tratado de livre comércio, mas você tem que seguir os padrões que estão no protocolo, né, no aparato regulatório. O aparato é um conjunto, tá? É sempre um conjunto. Regulatórios são as regulamentações, são as leis, né? Então, a União vê, o Reino Unido vê essa saída, né, como se fosse assim, uma espécie de se livrar, né, dessas leis, certo? Né? Só que ao mesmo tempo que ele pode sair dessas leis, né, se livrar, entre aspas, dessas leis, ele não pode participar livremente do comércio, né, como os outros países que fazem parte. As taxas de importações são outras, as taxas de exportações também são outras, né? Aí as regras vão mudar todas para elas, certo? Todas para o Reino Unido, certo? Muito bem. Outro argumento bem firme do pessoal que defende o Brexit é o seguinte: saindo da União Europeia, haveria uma diminuição do fluxo de imigrantes vindos de outros países da União, principalmente do leste europeu para o Reino Unido. Então, está falando de Polônia, está falando de outros países ali do leste europeu, pessoal, que devido às crises, né, o leste europeu que é marcado por regimes socialistas, então as pessoas saindo, né, desses países iriam buscar emprego. Lembra que eu falei para vocês? Né, com a integração política e social, você consegue migrar de um país para o outro sem burocracia nenhuma, né? E aí, pessoal, o que a população do Reino Unido diz, né? Os britânicos dizem eles estão vindo roubar os nossos cargos, roubar os nossos empregos, está vindo muita gente para cá. Então, é uma ideia, pessoal, também de xenofobia, né? De você não querer que o outro esteja no seu território. Então, para eles conter o fluxo de imigração, compõe um dos argumentos, né, que faria com que eles pudessem voltar à sua normalidade, né? Então eles não querem mais que o fluxo migratório continue acontecendo como estava, né? Então não à toa que eles saem eles não aceitam participar do espaço Schengen, né, que é o Tratado de Livre Imigração, né, de livre fluxo de pessoas de um país para o outro, certo? Então, outro argumento popular também, pessoal, é que a saída é de que o euro, embora não faça parte da União Monetária do Reino Unido, é uma moeda disfuncional, ou seja, quando você tem a mesma moeda para vários países diferentes, né, você não valoriza uma moeda de acordo de um país com o outro. É claro que os preços vão ser diferentes, né, de um produto para outro no país, né, mas assim, a moeda vai ser unificada, ou seja, né, por exemplo, com 5 euros, né, que você compra, sei lá, uma quantidade de papel higiênico no mercado, num país, né, que você pode comprar na Itália, você compra em Portugal, ou seja, os 5 euros, eles não vão valer mais nem menos, né, de acordo com cada país, eles vão valer o mesmo tanto, né? E aí eles falam então que a questão de padronizar a moeda, ela é disfuncional, ou seja, não funciona para o Reino Unido. Para eles não tem nenhum lucro, não tem nenhum benefício em ter uma moeda única, certo? Então aqui, ó, a ideia de que a moeda única não pode funcionar porque não leva em conta diferentes realidades econômicas e as diferentes políticas econômicas dos vários membros da União Europeia. Ou seja, como é que eu posso regulamentar, então, que o mesmo euro que compra um papel higiênico na Itália vai ser o mesmo euro que compra um papel higiênico na Polônia, sendo que, por exemplo, a Polônia tem que importar muito mais papel higiênico porque passa ali, né, por crises, por exemplo, na produção do papel higiênico. Ela tem que comprar mais papel porque ela não consegue produzir sozinha. Então, obviamente, o papel higiênico na Polônia vai ser mais caro do que na Itália. Então, o Reino Unido fala, como é que vocês podem colocar uma moeda única para todos os membros, sendo que os membros de cada país têm realidades diferentes, né? Então, é como se a União Europeia tivesse surgido antes mesmo de pensar nas realidades, né? Em atender às realidades, né, dos países membros, né? Então, é como se eles quisessem primeiro promover a integração para depois pensar
nas consequências, né? Para depois pensar na resolução de problemas de cada país, né? Então é isso que o Reino Unido mais alega, né? Mas e aí, gente? Quem perde mais, o Reino Unido ou a União Europeia? Perdem todos, né? Simbolicamente, a saída do Reino Unido alimenta uma série de forças anti-integração em todo o continente, né? Anti-integração. Então, você é contra a integração, você é contra interligar os países, as pessoas, politicamente e socialmente, né? Então, você trava o fluxo migratório, você trava o fluxo de mercadorias, você trava o fluxo de importação e exportação, né? Então, assim, todo mundo perde, tanto o Reino Unido como a União. Só que o Reino Unido tem uma espécie de esperança, para eles é como se o sonho deles saindo da União, né, eles parassem de investir o dinheiro que é para a União e pudessem reinvestir em si mesmos, né, vivessem só entre eles ali. É como se fosse uma ideia de paraíso que é criada na cabeça de alguns estados mais longe de Londres. Por que mais longe de Londres? Né, vamos com calma aqui. Londres, gente, é a capital de informação, fluxo de informação e economia, né, do mundo, certo? Então, o que vai acontecer? Quem vive de maneira urbana na capital não está preocupado, aliás, não quer nem sair da União, né? Porque estão os grandes bancos, estão os grandes supermercados, as grandes empresas, as grandes corporações. Então, para eles, a ideia de integração é perfeita, é ótima. E, obviamente, como tem um fluxo muito maior de informação, né, de setores financeiros, você vai ter muito mais oferta de emprego. Então, a população de Londres vai ser a sua maioria integrada, né, e empregada. Ou seja, né, para eles é ótimo que se tenha a União Europeia, porque é a ideia de globalização acontecendo na cabeça deles. Só que o que acontece, pessoal? Os estados, as cidades, né, mais longe da capital, então quanto mais longe, mais do interior, correto? Então, quanto mais longe, gente, né, menos globalização você tem lá. Então, você tem pequenos supermercados, pequenas propriedades, o pequeno agricultor. E para ele, essa ideia de integração, como ele não produz muito, ele não vai conseguir sustentar essa lógica na cabeça dele. Então, para ele sair da União Europeia, é como se ele fortalecesse o seu mercado interno, é como se ele conseguisse vender mais de uma cidade para outra, né? Porque acontece, vocês preferem comprar o que é mais barato? Comprar algo no Walmart ou comprar algo no mercadinho menor, né? Comprar algo no mercadinho da esquina, do pequeno produtor. O que é mais caro comprar? Obviamente, gente, que a empresa maior, né, aquela que vende no atacado, que ela consegue oferecer um preço muito mais barato, porque ela compra mais barato em quantidades enormes. Agora, o pequeno produtor vai ter que colocar um preço mais elevado porque ele gastou mais para produzir e também para comprar. Então, a ideia de sair da União, ela é muito cultivada nas cidades do Reino Unido, pessoal, que estão mais longe da capital, onde a ideia de globalização não é tão fortalecida na cabeça deles, nem na realidade deles. Sacaram aqui ou não? Gente, vocês estão entendendo? Tá tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? Eu tô entendendo. Tá entendendo, Ellen? Beleza. Gente, muito bem. Não tem ninguém para entrar? Tá. Muito bem. Só, vamos lá. Então, perde o Reino Unido, por um lado, no âmbito concreto, ao suprimir a possibilidade de laços econômicos e de integração. Né? Isso está falando de todo o Reino Unido. E do ponto de vista simbólico, perdem todos porque afastado o diálogo de que todos são europeus. Então, gente, aqui entra a segunda questão, né? A ideia de se formar uma identidade europeia. Não se preocupou em primeiro fortalecer na cabeça, né, dos países, né, perdão, na população, na cabeça da população dos países europeus, a ideia de que todos são europeus, a ideia de que é uma comunidade. Então, por exemplo, a América Latina você tem aquele sentimento de identidade latino-americana, apesar de você ter rivalidades, né? Como ali com o Brasil, Brasil e Argentina. Mas assim, quando você olha para a América, você fala em América Latina. Né? Agora o europeu não tem essa visão assim de que todos são europeus, eles são identificados como pessoas do próprio país. Eu sou inglês, eu sou neozelandês, Nova Zelândia não está na Europa. Eu sou italiano, eu sou francês, sou espanhol. Então, assim, a ideia de integrar, né, uma identidade única para os europeus não foi cultivada antes que se fizesse o tratado, né? Então, aquilo que eu falei, eles primeiro fizeram o tratado, né? Eles primeiro compuseram a União para depois, né, irem pensando
nas consequências, né? No que se precisava fazer após ser constituído essa comunidade, né? Então, por exemplo, o cara do Reino Unido, ele não vai dizer que ele tem os mesmos direitos que o cara de Portugal, que o cara da Alemanha, porque para ele tem direito dentro do país dele. Ele não vê, né, a Europa como uma grande comunidade, certo? Isso eu estou falando, pessoal, especificamente do Reino Unido. Claro que tem casos em diferentes países, né? Claro que a maioria dos países, eles participam, integram, porque eles passaram por 2 grandes guerras, eles sabem que se eles não se ajudarem, pessoal, o negócio vai apertar, né? Então, assim, o Reino Unido, por ser um dos primeiros países que primeiro se unificou, ele já vai ter essa mentalidade conservadora de que, ó, eu sou inglês, os outros são os outros, né? Então, aí a ideia também de não querer pertencer e nem ter na cabeça deles essa ideia de grande comunidade europeia, tá? Vamos lá. Só os impactos econômicos, vamos lá. A saída do bloco afeta de forma fundamental a economia do Reino Unido, porque uma série de benefícios comerciais do bloco serão revistos. Pessoal, então pensem no seguinte, né? As taxas de importação sobre produtos ingleses vai ter que ser revista, né? Ou seja, ela não vai vender da mesma maneira que ela vendia antes para os outros países, da mesma maneira que ela não vai comprar. As taxas delas vão ter que ser as taxas dela terão que ser revistas, né? Obviamente que entre os países membros existem as regulamentações que, se você segue os padrões certinho, você tem descontos, você tem pacotes de benefícios para poder alavancar a sua economia, para poder vender mais, para poder circular mais, né? É um tratado de livre comércio também, de abrir as fronteiras, né? Então, com a Inglaterra saindo, pessoal, as fronteiras se erguem novamente, né? Ó, resta saber se a União Europeia vai querer negociar essas questões em separado e ainda como as autoridades, né, do Reino Unido vão organizar uma ofensiva comercial para conquistar novos mercados, né? Ou seja, agora que o Reino Unido não vai mais vender como vendia antes, gente, resta então saber, né, como que ela vai fazer para restabelecer ali as relações comerciais com outros países e continuar vendendo como está, né? Porque pensem o seguinte: se você tem a maior parte, né, da produção sendo realizada principalmente na capital de Londres e, né, e cidades que são mais globalizadas, né, que você tem um fluxo mais intenso de pessoas, né? Obviamente que essas cidades vão produzir mais e vender mais livremente. Mas e aquelas cidades mais longes, mais distantes da capital, com a ideia de globalização não tão enraizada na cabeça da população? Para quem que elas vão vender? Será que só vendendo para o mercado interno ali é o suficiente para conseguir erguer a economia? É o suficiente para que você tenha um fortalecimento da economia de todo o Reino Unido? Será que dá conta isso, afinal de contas? Ou será que eles vão ter que pensar em renegociar com outros países da União ou com outros países até de outros continentes, né? Olha aqui a questão do Brasil podendo entrar também aí na relação, né? Será que eles vão precisar reestabelecer outras relações comerciais? Pensem sobre isso, né? Vamos cenas do próximo capítulo. Aqui são algumas charges, ó. Então, todos os países membros da União e aqui, ó, só a bandeirinha do Reino Unido como separado, né? E perceba que a mesa de jantar está bem atrás deles e eles estão virados, ó, né, para comer a própria comida. Ou seja, é como se você fosse no jantar lá, né, da sua família, você fala, ó, as mesas das crianças é lá, né? Senta lá na mesinha das crianças, ó, todo mundo virado para comer junto, só o Reino Unido virado para trás com a sua própria mesa de jantar. Olha a simbologia que tem nessa charge, né? Olha isso aqui também, gente. A rua aqui, ó, aqui tá União Europeia, tá? A rua aqui tá asfaltada. Como que tá a plaquinha pro Brexit, gente? E a estrada? Como que ela tá? Qual que é a diferença? Aí, pior, né? Tá pior, né? Tá ruim. Ou seja, tá ruim, ó. Aqui a gente tem até o acostamento, mas aqui, ó, já é uma cerquinha de arame, né? A estrada de terra, de pedra, ó o ônibus aqui em inglês, né? Trepidando, tá quase para cima aqui, ó, né? Então, estrada ruim, né? Balançando, né? A placa do Brexit aqui, ó, velha, né? Feita à mão, com pedaço de madeira. Ou seja, a visão
né, daqueles que são anti-saída, né, dizendo que sair da União Europeia significa voltar ao passado, né, voltar às suas raízes mais arcaicas, né, significa, portanto, significa voltar, né, com passos lá para trás, significa, então, né, portanto, ali uma ideia de que você está caindo na defasagem, né, caindo em algo que já não é mais usual, você ser anti-integração, né, você ser anti-comunidade, certo? Você ir contra a ideia, então, de globalização. Né, ó, a estrada aqui, ó, a gente tem os postes que a gente consegue observar que parece que é uma ponte, né? Aqui bem asfaltadinho certinho, e se você vai para o Brexit, você está voltando ao passado, né? Está indo para as piores origens, né? Onde você não tinha tanta evolução assim, tá? Então, é você regredir, essa é a ideia, né? Isso aqui é outra, ó, eles estão cortando literalmente, né? Aqui é a urna do voto, né? E eles estão cortando literalmente aqui, e aqui é a Escócia, né? Ó, se cortando também do Reino Unido, né? E aqui o inglês cortando as relações com... Então é como se eles estivessem se isolando do resto da Europa, né? Essa é a visão que se tem, beleza? E aqui, ó, o Renato Peters fez uma olha aqui, ó, ele tá com o uniforme da Inglaterra chutando para lá a União, né? Gente, tranquilos aqui, tudo bem? Alguém tem alguma pergunta? Como é que vocês estão aí, gente? Tudo certo? Gente, faltaram aí a maioria. Eu acho que vou tirar um print das pessoas que vieram, tá? Vamos lá. Não saiam daí. Participantes. Printei, gente. Pessoal, se ninguém tem dúvidas, eu vou encerrar, tá? E a gente se vê na próxima sexta-feira, ok? Tudo bem? Tranquilos? Beleza. Vácuo eterno? Gente, então Beleza. é isso. Se cuidem, continuem estudando, dá uma refrescada na cabeça, não fiquem só vendo séries jogando, dá um pouquinho de tempo para os estudos aí. Vocês podem até estudar através de séries, né? Muito, muito interessante também, vocês aprendem se divertindo. Beleza, gente? Então até sexta-feira, tá? Aquele abraço. Falou. Até mais, Guilherme, até mais, Ellen, Danilo. Tchau. Professor, teve uma série que você mandou a gente assistir? Eu não lembro do que falava, mas nossa, é impossível ver, é muito diferente, não dá. Qual? Eu não vou lembrar o nome agora, mas acho que era alguma coisa de hackear os Estados Unidos, não lembro, mas era alguma coisa assim. Que tem na Netflix. Chama privacidade hackeada. Você não gostou? Não dá, é muito difícil, é muito diferente. Claro que não, aquilo lá mostra como que o Trump fez e como que a própria Inglaterra fez para roubar dados das pessoas através do Facebook para promover a campanha do Trump e para promover a campanha de saída da União Europeia, inclusive, né? Então eles pegaram as pessoas, sabe quando você entra no Facebook e só vem coisa para você que você tinha pesquisado antes? Então você pesquisa lá um perfume no Google, aparece primeiro anúncio no Instagram. No Instagram é assim. Exatamente, então essa é a ideia, porque é daí que vem. Eles hackeiam sua privacidade para ver o que você mais É o gosta, interesse. só para te alimentar com coisas do seu interesse. E assim foi feito para a campanha do Trump e para a campanha da saída da União. Por isso que é privacidade hackeada. Inclusive deu treta real, né, do Mark Zuckerberg ter que ir lá responder os processos no tribunal em inglês, né? Mas assiste até o final que é legal. Beleza? Beleza. Tchau, gente. Até a próxima. Fiquem com Deus. Falou. Falou. Professor, Diga lá, Danilo. o único que causou problema é por causa dinheiro ou uma única moeda? A questão da crise econômica, a questão de ter uma única moeda e a questão da imigração, tá, Danilo? Eles veem os migrantes como uma concorrência para o emprego, né? Então é como se os migrantes estivessem roubando o emprego e também eles não querem pessoas, né, de culturas diferentes no seu país, né? Então eles uma cultura mais de xenofobia, né, de você achar que a sua nação você é superior e você não quer gente de fora ali dentro, certo? Certo. Beleza, então? Sexta-feira a gente volta a conversar, tá? Vou entrar em aula agora com o segundo. Até mais, Danilo. Se cuida, meu jovem. Oi? É pra você tá bom.
Isso. Vai Tá ser, bom. semana que vem começa? Como? Semana que vem começa a aula, né? Isso. Não, sexta-feira tem aula de história, tá? Segunda-feira que vem, atualidade de novo. Entendi. Beleza? Tá. Até mais, meu querido. Um Beleza, você abraço. cuida, professor. Valeu, você também.